Oséias 6, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, do que os holocaustos. Amém. Vamos orar, irmãos? Bendito Pai, te damos graças, Senhor, te louvamos, obrigado pela tua palavra. Senhor, nessa hora pedimos a tua graça mais uma vez, a tua unção. Sê conosco nessa hora, Senhor. Nos conduza a ti mesmo, nos leve através dessa palavra, Senhor, a uma compreensão mais plena daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, o que o Senhor quer tratar nas nossas vidas, Senhor. Deus amado, revela o teu Filho para nós, Senhor, e também em nós, para que dessa maneira, Senhor, possamos dar frutos para ti. Oh Deus querido, ajuda, socorre-nos, Senhor. Confessamos mais uma vez a nossa incapacidade, Senhor, de falar e de ouvir a tua palavra, e contamos exclusivamente com a tua graça. Em nome de Jesus, nós encomendamos essas coisas, crendo que o Senhor falará conosco. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos abrir em Mateus, no capítulo 9. Nós vamos ler agora o contexto do qual Jesus citou esse texto aí, que nós lemos em Isaías, né? Isso, desculpa, Oséias, perdão. Oséias. Mateus capítulo 9. Né? Jesus fala esse texto, mas em que contexto Jesus traz esse texto para nós, né? O que Jesus queria dizer com isso? Por que Jesus usa esse texto? É importante entendermos. Esse texto ficou latejando no meu coração durante a semana inteira, né? E é interessante que esse texto fala de uma ceia. Os irmãos vão ver aí, né? Primeiro vamos fazer uma leitura direta desse texto, depois a gente vem comentando ele, tá bom? Mateus capítulo 9, verso 9 até 17. A palavra de Deus diz assim: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E ele lhes disse: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos. Assim ambos se conservam. Glória a Deus. Que passagem tremenda, né? Glória a Deus por essa passagem. Nós vemos também esse texto no Evangelho segundo Marcos, né? No capítulo 2. E o mesmo texto. E algo interessante ali lendo em Marcos que a gente não vê aqui em Mateus. Algo muito significativo, irmãos. Bem sutil. Pode passar batido para a maioria numa leitura rápida. Tá? Mas é algo bem significativo, vocês vão ver. Logo no começo diz assim esse texto:
que Jesus chama Mateus ou Levi, né, como algumas traduções também falam, Levi, Mateus, né? Ele está passando na frente de uma coletadoria de impostos. Aqui na minha tradução dito como alfândega, né? E Mateus está ali, o trabalho dele, ele era um publicano. E ele estava cobrando impostos do povo. E por causa disso ele era odiado entre os judeus. Não só ele, mas todos os publicanos eram odiados. Eram tidos como traidores do povo, né? Porque cobravam impostos do povo judeu para entregar para os romanos. E não só isso, muitas vezes eles eram corruptos. Na grande maioria das vezes eram homens corruptos, porque o dinheiro passava pela mão deles. O que os impedia de reter uma parte para si, né? De roubar tanto o povo quanto o próprio Império Romano, né? Então, normalmente eram homens ricos. E é muito interessante isso. O que eu ia dizer do detalhe, né? É como Jesus, no verso 10 aqui, olha só, e aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa. Quem escreveu esse texto aqui foi Mateus. O próprio Mateus contando esse episódio tão marcante para a vida dele. Talvez para nós esse texto a gente leia assim, como mais um texto importante da Bíblia, mas mais um texto, né? Mas Mateus não, isso aqui foi especial para Mateus. É tão marcante isso, irmãos, que eu vou mostrar para vocês, vou dizer para vocês que lá em Marcos, depois os irmãos podem conferir, em Marcos 2,15, esse mesmo versículo diz que Jesus entrou na casa deste. E deste quem? O que ele acabou de falar no verso anterior, de Mateus, de Levi. Entende? Então Jesus, aqui, você lê no texto aqui, dá a impressão que Jesus entrou em qualquer casa, de qualquer um, ou na própria casa de Jesus, ou, enfim, de qualquer outra pessoa, né? Mas Marcos nos diz que ele entrou na casa de Mateus. Ele estava na casa de Mateus. E olha a humildade de Mateus. Por que eu falo que isso marcou Mateus? Marcou ao ponto dele negar essa informação aqui no evangelho dele. A humildade dele, né? O Espírito já transformando Mateus, né, na imagem e semelhança do Filho de Deus, né? Onde Mateus não quis se gloriar, ele não quis relatar como esse verso é importante para ele. Ele omitiu isso propositalmente, né? Mas nós sabemos que foi na casa dele. Glória a Deus por esse outro relato também. E por que isso é importante, irmãos? Porque Jesus entrou na casa de um publicano. Mais de uma vez, né? Mais de uma vez. No Evangelho de João, nós vemos ele entrar na casa de outro publicano também, né? Um chefe dos publicanos, os cobradores de impostos. Mas enfim, aqui ele entra na casa desse publicano chamado Mateus. É interessante também outra coisa, irmão, muito importante de dizer, como Jesus amava se assentar à mesa com muitas pessoas. Ele estava o tempo todo na casa de alguém, comendo com alguém, conversando com alguém. Irmãos, isso mostra claramente o coração de Deus desde o início, irmãos. Isso nós vemos lá desde Gênesis. Desde quando Deus desceu para caminhar no paraíso e perguntou para Adão, Adão, onde você está? E ele tinha pecado, ele e Eva tinham pecado, e ele estava ali andando no paraíso, procurando Adão. Sempre essa vontade de Deus procurar o homem, irmão. Olha o coração do nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, entrando na casa de um publicano. Alguém que o povo não dava nada, que o povo tinha raiva e, por que não dizer, até nojo de um homem desse. Eu penso que o mesmo repúdio que a sociedade hoje tem, a sociedade brasileira tem com relação aos corruptos, né? Há muitos deputados e senadores, enfim, corruptos, né? Pessoas que roubam o povo, que a gente sabe que roubam o povo, né? E aquele nojo, aquele desprezo daquela pessoa, né? Eu creio que é o mesmo sentimento aqui, era com essas pessoas. E Jesus entra na casa de uma dessas pessoas aí. E diz o texto aqui no verso 10 que ele estava sentado à mesa. E chegaram muitos publicanos, então não era só Mateus, mas chegaram muitos dos colegas de Mateus também ali. E pecadores, e fala publicanos e pecadores. E se sentaram juntamente com Jesus e os seus discípulos. Imagina o tamanho dessa mesa, né?
muita gente ali em torno daquela mesa. Provavelmente tinha muita gente em pé também em volta ali. E a gente vai ver isso porque depois os fariseus, eles veem isso e perguntam para os discípulos. Provavelmente eles não estavam tão perto de Jesus assim, porque devia ter muita gente ali dentro daquele cômodo ali, daquela casa. Devia ser uma sala grande, porque Mateus provavelmente era um homem rico. Né? Devia ser uma sala ampla, né? Mas mesmo sendo amplo, devia ter muita gente, eles deviam estar entrando ali para ver o que era aquela aglomeração. Aí eles viram aquela cena, Jesus sentado à mesa com pecadores e publicanos. E entenda pecadores aqui, irmãos, como as pessoas mais desprezíveis da sociedade. Porque os fariseus, eles classificavam as pessoas. Eles diziam que aquela pessoa, por exemplo, uma prostituta, era um pecador, era uma pessoa impura, você não pode pôr a mão numa prostituta. Né? E começava a classificar as pessoas, né? como separando eles mesmos desse povo, como se colocando numa casta mais alta, uma casta onde eles são os eleitos, eles são os separados. Né? Hoje eles são os santificados e o resto do povo é imundo, é pecador. Entenda esse pecador também como os publicanos, como sendo também os pecadores. Né? Como os samaritanos também eram reputados como pecadores, né? Por serem samaritanos, ou seja, um povo mesclado. Eles não eram bem judeus, mas também não eram bem gentios. Eles eram meio termo ali, um povo mesclado, judeus mesclados, e dessa maneira rejeitados pelos judeus. Então, era essa classificação que se fazia, né? E Jesus se assenta com essas pessoas à mesa. Interessante, irmãos, que a gente vai ceiar hoje para a glória de Deus. E ceiar significa comer, né? Nós vamos nos assentar à mesa de Jesus hoje, pela fé, né? Com o Senhor encabeçando essa mesa, Ele sendo o centro dessa mesa, né? É disso que fala a ceia do Senhor. É o encabeçamento do Senhor, nos lembrando quem Ele é e o que Ele fez por nós. E é interessante o Senhor deixar essa ordenança da ceia, de ceiarmos, né? Porque talvez o Senhor soubesse que se não tivesse essa ordem expressa na sua palavra, tanto nos evangelhos quanto lá nas cartas de Paulo, ali na 1 Coríntios, se não tivesse essa ordenança, talvez isso é algo que tivesse perdido na história da igreja. E por que eu falo isso? Porque nós lemos tantas vezes, Jesus assentando com as pessoas para sentar e comer, e nós mesmos não fazemos isso. Já reparou como a igreja não faz isso? Como é difícil, irmão, nós pararmos para almoçarmos juntos, para jantarmos juntos, para tomarmos um café da manhã juntos. Já reparou isso? Como é difícil, irmãos? Irmãos, e é interessante como as mensagens de Jesus mais profundas, as maiores revelações de Deus foram em momentos assim, de comunhão, onde o Filho de Deus compartilhava o pão e o vinho com as pessoas. Né? E as pessoas que eram rejeitadas pela religião. E eu me lembro também de uma outra ceia depois da ressurreição, onde Jesus, no caminho para Emaús, ele se encontra com 2 homens e ele vai falando. E depois aqueles homens viram que era Jesus, né? Entenderam depois que era Jesus, mas eles não tinham reconhecido ainda. E ele fala assim: quando ele partiu o pão, os nossos olhos se abriram. Tá vendo? É no partir do pão, irmão. É na comunhão que o Filho de Deus se revela. Só quando ele partiu o pão, ali ficou identificado o Filho de Deus. Ali caíram as escamas dos olhos e eles viram que quem estava diante deles era Jesus. Compreende? É no partir do pão. E Jesus depois fala assim, falou: Tomé, um espírito, Tomé com medo do Senhor, né? Ele falou: se eu não ver, se eu não tocar nele, eu não vou crer. Ele falou: Tomé, toca aqui, ó, para você ver que eu sou de carne. Tomé, um fantasma não come, Tomé. Eu estou comendo com vocês, eu estou aqui ceando com vocês. Quem não tem corpo, não come. Então Jesus tinha um corpo ressurreto, né? Glorificado, um corpo em glória,
mas ainda assim, um corpo humano, ainda assim, um corpo de carne incorruptível, mas de carne. Compreende? E essa carne, ela precisa ser alimentada. Ela precisa de alimento físico, falando alimento físico. Né? E olha a mente de Deus. Deus instituiu isso, irmãos. Olha a mente de Deus, como Deus já trabalha desde a eternidade, né? Já. Que ele criou o homem com essa necessidade de comer, para que um dia ele pudesse comer com o homem. Olha só. Pudesse assentar à mesa com os homens. Nós vemos isso na parábola lá que nós falamos na aula agora de pouco, a parábola das bodas, né? Que o rei chama o seu servo, fala para os seus servos saírem ao caminho para chamar as pessoas, os nobres para a boda. Depois aqueles nobres rejeitaram e vieram e mandou chamar os doentes, os leprosos, os coxos, né? Enfim. Mas a mente do Senhor, sempre falando da ceia, de sentar à mesa, do pai sentando na mesa com os filhos. Irmãos, olha o coração do nosso Senhor. Em primeiro capítulo do Evangelho de João, né? Fala assim: o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. E ali, se você olhar no original, você vai ver que a palavra não é bem habitou, é tabernaculou entre nós. O que remetendo na nossa mente aonde? Mostrando a realidade do Antigo Testamento, lá do tabernáculo. Que Deus que estava no monte falando com Moisés, ele falou assim: agora Moisés, você vai construir uma tenda, um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio do povo. Olha só, irmãos, tabernacular no meio do povo. Olha o coração desse Deus, irmão. Irmãos, com os justos? Não, com os pecadores, com os mais vis seres humanos. Nós, pecadores, transgressores da lei, que éramos nós. Que coração desse Deus, irmãos. Irmãos, se nós perdemos essas realidades, irmãos, nós estamos trazendo hoje aqui, não serve nada a ceia, irmãos. É como diz o apóstolo Paulo, né? Quando ele fala lá que se nós não... como é que ele fala? Desculpa a expressão, me fugiu a expressão agora. Não discernirmos o corpo do Senhor. Ou seja, em que momento? Na ceia, se nós não discernirmos o corpo do Senhor. Ou seja, se os nossos olhos não forem abertos quando parte o pão, compreende a ideia? Se nós não vermos o Senhor, se eu não ver o Senhor no rosto do meu irmão, da minha esposa, da minha irmã, do meu irmão, da minha irmã. Compreende a ideia? Se eu não entender que eu estou sentado à mesa com pessoas semelhantes, irmãos em Cristo, que precisam do Senhor e que têm o Senhor, e porque eles têm o Senhor, eu preciso deles também. Desesperadamente eu preciso deles, porque eles têm o Senhor habitando neles, e eu preciso do Senhor. O que significa a ceia, irmãos? Um pedaço de pão? Um copinho de suco? Nada representaria. Compreende? Os nossos olhos precisam ser abertos na ceia. Amém. Vamos voltar para o texto aqui. Vamos falar hoje sobre realidades espirituais aqui. Glória a Deus. E o verso 11. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Irmãos, por que nós viemos para Jesus, irmãos? Porque um dia entendemos, nos vimos nesse quadro. O diagnóstico para nós é: você é um doente, você é um pecador. Você é uma pessoa desprezível. Talvez não aos olhos do povo, porque o povo talvez não te conheça tão bem, mas aos seus próprios olhos, porque ao expor a palavra, o Senhor te deu um espelho e você viu que você é um pecador, que você é um homem e uma mulher desprezível, que precisava do perdão e precisa do perdão de Deus. Não é assim, irmão? Não foi assim na tua experiência? Foi assim na minha. Eu vi o quão desprezível era a mim mesmo até. E quão digno de morte eu
estava, em condição que eu estava, tão digna de morte. Mas aqueles fariseus não se identificavam com esse grupo, eles não se identificavam como os doentes, como os publicanos, como os pecadores. Não, eles eram, aos próprios olhos, eles eram sãos. Que engano, irmão, que engano. Aqueles que se assentam à mesa com o Senhor, com coração humilde, podem ouvir a sua palavra. Em outras palavras, podem se alimentar daquilo que sai da boca do Senhor. Como um verdadeiro alimento, como um verdadeiro pão, como um verdadeiro vinho. Com humildade. Senhor, sou um pecador. Senhor, eu pequei contra ti. Senhor, eu preciso da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. E não com arrogância, nunca com um olhar altivo para com o irmão, para com o semelhante, para com quem quer que seja, e dizendo, eu sou mais que você. Você deve consertar a sua vida. Não, nós devemos olhar para nossas próprias vidas e dizer, eu preciso consertar a minha vida. O altar da minha vida está quebrado, está corrompido. Eu preciso me consertar com Deus antes de qualquer coisa. Eu sou doente aqui e não o médico. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Está vendo? Esse é o espírito dessa palavra. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Está vendo? É nesse contexto que vem esse versículo de Oséias 6,6. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, olha só, Jesus naquela conversa com os fariseus, repreendeu os fariseus, e dá a impressão que Jesus não tinha terminado o assunto ainda com os fariseus. E chegou um outro grupo, que eram os discípulos de João. João quem? João Batista, o batizador, né? O Batista. Dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Cobrando uma postura dos discípulos, uma postura adequada dentro da religião. É como se os discípulos de João estivessem falando assim, olha, os fariseus têm um monte de problema, mas eles ainda jejuam. E os teus discípulos? Nós não vemos os seus discípulos jejuarem. Em outras palavras, nós não vemos os seus discípulos cumprindo ordenanças da lei ou práticas de santidade, práticas, né, aos olhos humanos, assim, práticas religiosas, essa é a palavra, religiosos, né? Cadê que eles não cumprem? Irmãos, olha só. É interessante falar aqui, discípulos de João, né? Se você se lembrar quem é João, quem foi João, e o que ele fez, e qual era o ministério de João, qual que era o chamado de João. Lembra quando João é questionado, quem é você? Você é Elias? Você é um profeta? Quem que é você? Você é o Messias? E ele falou, não sou. Falei, então quem é você? Ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. Abri estradas para o Senhor, né? Abri veredas ao Senhor, né? Caminhos ao Senhor. Aplanai os caminhos do Senhor. Né? Então ele era aquele que vinha antes do Senhor, anunciando e pregando e aplanando o caminho, preparando o caminho para o Senhor. Mas João não era a realidade. João ainda estava na velha aliança. João ainda estava na sombra, apontando para a realidade, mas ele mesmo não era a realidade. Compreende? É isso que os discípulos de João não estavam entendendo. Que eles não deveriam estar agora olhando para João, para as práticas, não, eles deveriam estar olhando para a prática daquele que está diante dele. Vocês estão tão preocupados com o jejum, vocês estão tão preocupados com a vida religiosa, estão tão preocupados com o que os outros estão vendo, se vocês estão parecidos com os fariseus, né, com aquela vida de aparência, que vocês estão se esquecendo do principal, que é olhar para mim. Compreende? Como isso é sério, irmãos? Como nós podemos, irmãos, isso é um risco para nós, irmãos. Ficar na órbita, ficar ali na periferia e perder o centro. E perder a realidade. Falar assim, olha, a mesa do Senhor tem que ter pão, tem que ter vinho, né, o suco de uva, enfim. Pão, vinho. Tem que ser assim, tem que ser assado, não pode isso, pode aquilo.
né? Porque uma vez por semana nós temos que jejuar, ou 2 vezes. Porque nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. E perdemos a realidade pelo motivo de estarmos aqui. Essa que é a verdade, irmãos. Nós corremos esse risco? Corremos. De transformar, assentar à mesa com o Senhor, um profundo compartilhar, de receber e também dar para o Senhor, né? A comunhão fala disso, de receber e dar também, né? De servir ao Senhor. Imagine o privilégio, né, de Marta, de querer servir o Senhor na mesa, né? E receber dele o bocado. Perdermos essa realidade. Preocupado se a mesa é marrom ou vermelha ou azul. Compreende a ideia? E é isso que estava acontecendo aqui, irmãos. Eles estavam se fixando nas coisas visíveis. E olha só o que Jesus vai falar no verso 15. E disse-lhe Jesus, porém porventura andar tristes os filhos das bodas? Podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Ou seja, os meus discípulos, Jesus falando, né, os meus discípulos vão jejuar, mas não agora. Porque agora o motivo é de alegria, eles estão comigo aqui na frente deles. E olha só que interessante, irmão. Jejum é o quê? O que é jejum? Né? Na prática, o que é jejum? Se abster de comida. E eles estavam fazendo o quê? Comendo. E eles estavam falando de jejum, no meio de uma ceia. Eles estavam horrorizados que Jesus estava comendo, por isso que ele era chamado de comilão, né? Comilão e beberrão. Esse homem só come e bebe com seus discípulos e um monte de pecador e publicano. Mas eles falam assim, mas por que eles vão jejuar se eles estão comigo? Eu estou diante deles aqui. Eu estou com eles. O motivo deles jejuarem já até o momento passou, porque eles deviam estar jejuando esperando por mim. Agora eu cheguei, eu estou aqui. Quando nós estamos com o Senhor, não é hora de jejuar. Quando nós estamos com o Senhor, é hora de comer com Ele. Compreende? Não é hora de eu demonstrar para Ele alguma coisa. Não, é hora de eu receber dEle, é hora de eu estar com Ele ali e usufruir daquele momento, irmãos. Usufruir daquele momento. Não é hora, irmãos, de regras, de abstenções, de imposições. Não. É hora de compartilhar da vida. Viver a vida de Cristo. Quando estamos à mesa com Ele. Ele fala assim, né, mas eles vão jejuar. Mas pelo motivo correto. Porque o esposo, aliás, vai ser tirado deles. Né? Ou seja, Jesus estava já anunciando a sua morte. Que ele iria morrer e eles iam ficar que nem ovelhas desgarradas por um tempo, né? Iam ficar perdidos ali. O Senhor morreu, e agora, e agora, e agora? E havia aquela tristeza, aquela preocupação. E agora estamos perdidos, vamos voltar a pescar, o que nós vamos fazer? Ali eles teriam que jejuar, eles teriam que orar, jejuar, muito mais. Né? Muito mais. E depois que o Senhor voltasse, ressuscitasse, e depois daquilo ali nós vemos os discípulos jejuando ali para frente também. O jejum é algo de Deus, irmãos, é algo maravilhoso, mas pela motivação correta. Pela motivação correta. Por que nós nos abstemos hoje, em algum momento, nós nos abstemos da comida? Para quê? Qual que é o motivo? Porque nós não estamos ainda ceando com o Senhor. Aquela ceia que nós sabemos que virá um dia, que é a ceia no reino, que o Senhor falou, que eu só vou tomar de novo do fruto dessa vida quando ela for realidade no reino do meu Pai, quando eu sentar na mesa com vocês, lá no reino do meu Pai. Entende? Então o Senhor está aguardando para aquele momento que Ele vai ceiar conosco. Então nós também devemos nos guardar em alguns momentos da nossa vida. Claro que precisamos comer, beber água, tudo. Irmãos, somos seres humanos, se fizer isso nós vamos morrer.
Mas nós temos alguns momentos onde nós devemos sim abster do alimento, para buscar esse alimento espiritual, para buscar essa comunhão mais íntima, mas não para que os homens vejam que você está jejuando. Compreende a ideia? Que era o contrário do que os fariseus faziam. Eles faziam para... Jesus fala em outra passagem que eles ficavam com o rosto pálido. Eles faziam questão de ficar com aquele rosto pálido para que todo mundo olhasse e falasse, olha, aqueles homens jejuam um monte, olha. Só aparência, irmão. Só aparência. Ô, irmãos, como... Eu não sei como aconteceu isso, mas como a igreja perdeu o que é sentar à mesa com os irmãos para comer, irmão. Já parou para pensar nisso? Como a igreja perdeu isso ao longo dos anos? Em 2005, quando eu comecei a ouvir o evangelho pelo irmão Adriano Ramazotti, lá em Arapongas, eu já conhecia o Senhor, já cria no Senhor, mas esse irmão começou a realmente abrir a palavra para mim, sabe? Começou a me ensinar a palavra. E tanto eu quanto a Karen, acho que a Karen vai lembrar disso. E ele falou assim, olha, e a gente fazendo faculdade à noite, ele falou assim, olha, vai na minha casa domingo, vai lá para vocês almoçar com a gente. Eu achei aquilo tão estranho, irmãos, tão estranho. Eu falei, mas como assim? Ele é o irmão da igreja, por que ele está me chamando na casa dele? Olha como é que era a minha mente, ele é o irmão da igreja, então o lugar que ele tem que me chamar é para a igreja. Você entende? Mas ele me chamou para ir na casa dele. Para comer ainda. Eu achei que, sabe, não fazia parte da minha realidade. Eu ia na casa de alguns amigos ou parentes, mas não na casa do irmão da igreja, para falar do Senhor. Irmãos, parecia uma coisa estranha para mim. Eu falei, tá bom, obrigado, agradeço o convite, vamos sim. Aí foi eu e a Karen lá, daí nós almoçamos com a família deles, nos trataram super bem, né? E depois ali, na mesa ali, falando do Senhor e tal, depois nós sentamos no sofá ali e começamos a passar uma tarde inteira ali com a Bíblia aberta, falando do Senhor, num momento tão descontraído, tão gostoso, sabe? O Espírito Santo ali, movendo-se livremente, sabe? Não tinha nada, não tinha ninguém pregando, não tinha nada. Eram simples irmãos, sentados todos no mesmo nível, conversando e aprendendo e compartilhando da vida do Senhor. Que simplicidade, irmãos. É disso que fala a mesa do Senhor. Ninguém maior que ninguém. O Criador do universo descendo e sentando numa mesa com publicanos, pecadores. E por que não até os fariseus poderiam ter se sentado a essa mesa? Teriam sido bem recebidos, né? Mas não quiseram. Glória a Deus. O verso 16. Olha só, irmãos, agora o Senhor vai trazer o ensino aqui dessa realidade, toda essa conversa que teve, tanto com os fariseus quanto os discípulos de João. Olha só que realidade que o Senhor vai trazer agora aqui para nós, irmãos. E é a realidade da mesa que nós vamos compartilhar daqui a pouco. É a realidade, prestem bem atenção nisso. Verso 16. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Ou seja, uma roupa velha, se ela se rasgar, não adianta você pegar um pano novo e colocar lá e remendar, porque aquele pano novo é mais forte do que o velho. E o pano novo é que vai rasgar o velho, daí vai ficar pior ainda. Não adianta. Né? Então o que o Senhor está ensinando aqui? Ele acabou de falar de um casamento. Ele usou uma parábola aqui do casamento, que as pessoas, que os discípulos dele estavam com o noivo ali presente, né? E a gente vê também no Novo Testamento que casamento se exigia uma roupa nupcial. Era necessário ter uma roupa especial de casamento. Tá certo? E essa roupa normalmente era uma roupa nova. Uma roupa bonita e nova. Né? É disso que o Senhor está falando. Ele está dizendo assim, olha, não adianta se você vir com esses remendos velhos da sua religião, dessa religião, né? Aquilo que Deus falou, vocês transformaram em religião, vocês transformaram em preceitos de homens, em um monte de ordenanças, para que os homens vejam que vocês são diferenciados. Não adianta vocês virem com isso aqui.
Isso aqui não casa com o que é novo, que é a minha vida. Novo não no sentido de que estava começando ali, não. Novo no sentido de frescor, de melhor. Né? O melhor. Isso é o novo, as boas novas do Senhor. Né? Aquela palavra que sai da boca do Senhor, que alimenta, estava alimentando aquelas pessoas, né? É isso que eles estavam desprezando ali. Não adianta, você precisa de uma veste inteira nova. E não desses panos velhos, remendados, querendo remendar com coisas novas, não vai dar certo. Vocês precisam de vestes novas. E aqueles publicanos e pecadores depois seriam chamados de justos. Justos diante do Senhor. Não porque eram pessoas boas, que praticaram boas obras, porque receberam uma roupa nova, que o cobria dos seus pecados. E o Senhor olhava e via, olhava e falava assim, esse é justo. Esse é justo. É dessa roupa que o Senhor está falando aqui. Vestes de justiça. E o verso 17 fala do... Nem se deita vinho novo em odres velhos. O que é o odre? Era um saco feito de pele de animal, né? Que eram garrafas da época. As pessoas colocavam vinho lá, tanto para ficar envelhecendo o vinho, para deixar o vinho ali fermentando, né? Deixar o vinho fermentando ali, quanto para servir mesmo. Eles pegavam, traziam o próprio odre ali e serviam as pessoas. Ele está falando, se você colocar um vinho novo no odre velho, o que vai acontecer? O vinho novo ele fermenta. E ao fermentar, ele vai romper as fibras do odre velho, porque o odre velho já dilatou tudo que tinha que dilatar. Não tem como receber o novo, irmãos. O que o Senhor está ensinando para esses fariseus aqui? Que não adianta vocês virem com essa mente velha, com essa mente não transformada aqui, com essa mente da religião. A mesma coisa que Jesus falou aqui é o que ele falou para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não me chegue aqui como senhor da lei, como um mestre, não. Chega aqui como humilde pecador. E eu vou transformar você. Eu vou pegar você, um miserável pecador, e vou transformar você num legítimo filho de Deus, nascido de novo. Não é reforma, irmãos. É restauração. Reforma é você pegar uma parede e pintar. Restauração é você derrubar a casa e fazer de novo. É isso que Jesus fez. Nós nascemos de novo, nascemos do alto. Não existe reforma aqui, irmão. É restauração. Tudo novo. Tudo novo. Vinho novo em odres novos. Assim ambos se conservam. Da liga, da casamento. A revelação só pode entrar em você, irmãos, se ela for tocada na realidade do Espírito. Não venha com religiões, com formatos, com modelos. Isso não serve para nada. Isso vai passar com o tempo. Isso vai desmoronar. Isso vai passar, irmão. Se nós não entendermos que a mesa do Senhor é o lugar onde todos somos nivelados e onde os olhos são abertos, onde a palavra de Deus nos alimenta como um verdadeiro pão, e o sangue do Senhor é o sangue da aliança, nos dá vestes novas, né? E o sangue também, o vinho também fala da alegria, né? A alegria do Senhor, essa realidade no Espírito, tocarmos essas realidades do Espírito, né? Entendermos, irmãos, que nós precisamos uns dos outros. Ô, irmãos, agora com esse negócio de pandemia aí que vocês estão vendo aí, né? O que o mundo tem pregado para nós? Tem dito para nós, ditado para nós. O que o mundo tem falado? O mundo tem dito que não é seguro estarmos juntos. E o que a palavra de Deus nos diz? Justamente o contrário. A palavra de Deus diz que não é seguro estarmos sozinhos, não estarmos juntos. O mundo diz que é perigoso estarmos juntos. A palavra de Deus diz que o perigoso é não estarmos juntos. Compreende? Não estarmos juntos é perigoso, irmãos. Perigoso para quê? Para a nossa vida espiritual.
Irmãos, quando nós começamos a tocar essas realidades, nós vemos que é na mesa do Senhor, ou seja, na comunhão do corpo que o Senhor se manifesta, nós vemos o quanto é importante estarmos juntos. Na realidade, não na religião, na realidade. Buscando com toda humildade o Filho de Deus, se alimentar dele, mas estarmos juntos. Compreende? Uns dizem que estar juntos é religião. Um absurdo, irmãos. Se existem alguns absurdos nas religiões aí, cristãs e tal, de um monte de práticas que muitas até que nós já até expomos aqui à luz, né, da palavra. Mas esse outro extremo também é um absurdo. Pessoas que vivem em comunhão de internet. E hoje, agora com essa pandemia aí, parece o mais lógico a se fazer, né? Comunhão de internet. Comunhão de ficar vendo pregação, estudos na internet. Não é assim, irmão. É na mesa que o Senhor se revela. Se não estivermos juntos, se não nos propormos a sentarmos juntos, não nos considerarmos mais que os outros, o Senhor não vai se revelar para nós. Nós não vamos estar como os publicanos e os pecadores da mesa, nós vamos estar como os fariseus, achando defeito. Ou como os discípulos de João, vivendo só na sombra, sem entender a realidade. Compreende, irmão? Glória a Deus. Vamos participar da ceia, amados? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.